Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Elizabeth e hoje nós vamos falar sobre linguagem neutra. Com a crescente conscientização global do uso de pronomes neutros, do pronome neutro, não só escolas, como a sociedade, como os governos estão a todo vapor na luta pela implantação do pronome neutro. Agora também a Igreja Anglicana resolveu explorar o assunto. Vamos ver do que se trata. A Igreja Anglicana explora a possibilidade de adotar Deus de gênero neutro. Abre aspas aqui para um representante. Cristãos reconhecem desde os tempos antigos que Deus não é homem nem mulher, afirmou um porta-voz da igreja na Inglaterra. Então, devido à crescente conscientização global, eles estão estudando. Aí disse aqui, apesar do anúncio a instituição afirmou nesta quarta-feira, dia 8, que ainda não há planos para abolir o uso de pronome masculino, mas que é um projeto que já existe de mudança desde 2000, salvo engano, desde 2014. Aí abre aspas aqui. Cristãos reconhecem desde os tempos antigos que Deus não é homem nem mulher, afirmou um porta-voz da Igreja Anglicana à agência de notícia Reuters. Fecha aspas. No entanto, a variedade de maneiras de abordar e descrever Deus encontradas nas Escrituras nem sempre reflete a nossa adoração. A Igreja Anglicana dá permissão ao seu clero para interpretar e adaptar os textos oficiais, que abriu uma brecha para que a linguagem neutra em termos de gênero já fosse utilizada em alguns lugares. O padre anglicano ordenado e reitor associado para a igualdade de diversidade, inclusão e pessoas da Universidade de Lancaster, reverendo Anderson Jeremy, afirmou que prefere usar metáforas neutras ao se referir a Deus, porque na Bíblia sua figura é descrita como pai e mãe. Então, na verdade, esse negócio de Deus é pai e mãe, já eu explico para vocês. Então, ele prefere adotar uma linguagem neutra porque na Bíblia a sua figura, a figura de Deus, é descrita como pai e mãe. Quando faço referência, aí ele disse, quando faço referência a Jesus, por outro lado, Jesus é um homem e estarei me referindo a ele dessa forma. Fecha aspas aqui para o reverendo. Disse Jeremy, que também faz parte da Comissão de Fé e Ordem. Após anos de esforço para estudar diferentes maneiras de se referir a Deus na liturgia, a Igreja da Inglaterra vai lançar um projeto neste semestre chamado Linguagem de Gênero. Atualmente, a instituição busca se adaptar à linguagem moderna utilizada nos tempos contemporâneos. No entanto, a mudança precisa ter aprovação do corpo legislativo e até no momento não há consenso sobre a linguagem a ser usada. Uma troca de comentários foi feita no órgão governante da Igreja Anglicana, o Sínodo Geral, onde um padre questionou sobre o desenvolvimento de uma linguagem mais inclusiva no templo cristão, caso fosse autorizada. Ele levantou a questão e precisa da comissão técnica, ali de todo mundo, de todo o clero. Para ele, era necessário buscar opções para aqueles que desejam falar com Deus de uma maneira sem gênero. Continua. Então, seria isso. Aí,
Em outra matéria, aqui na Gazeta do Povo, o Papa Bento XVI já disse o contrário. Querem ver o que Bento XVI defendeu? Deus não é homem nem mulher, diz Bento XVI. Papa analisa a vida de Cristo em seu primeiro livro. Bento XVI convida o leitor a descobrir o chamado de Jesus real. Então, Deus, abre aspas aqui para o Bento XVI. Deus não é mãe. Na Bíblia, mãe é uma imagem, mas não um título de Deus. Não título de Deus. Não é título de Deus. Afirma o Papa Bento XVI em seu livro, Jesus de Nazaré, apresentado como nessa sexta-feira. Jesus de Nazaré, apresentado nessa sexta-feira, 3 de novembro, no Vaticano, e com o qual convida o leitor a descobrir o chamado real, que ele diz não ser um mito. Né? Ele fez essas afirmações nos capítulos iniciais do livro dele. Tá. Daí você vai na internet e fala assim, se você não conhece a Bíblia, se você é um ascético, não crê em nada, ou se você não é daqueles que acreditam na Bíblia, nunca leu a Bíblia, porque cristão sabe, cristão verdadeiro que lê a Bíblia sabe como é Deus, né? Como é Deus, como Deus é chamado, como Jesus incentivou que a comunidade se referisse a Deus, né? Mas se você não sabe disso, Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Jesus foi a única pessoa nascida de uma mãe mortal, Maria, e de um pai imortal. E de um pai imortal. Pai imortal. E é por isso que Jesus é chamado Filho unigênito de Deus. Se ele herdou poderes divinos, né? Da mãe herdou a moralidade e tornou-se um sujeito. E tornou-se sujeito a fome, sede, fadiga, dor e morte, né? Da mãe. Do pai, tá aqui, ó, em João 10, 17, 18, Novo Testamento. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Né? 18. Ninguém me tira de mim, mas eu mesmo de mim mesmo a dou, porque tenho poder para a dar e poder para tomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Tá, daí você fala assim, não, mas isso aqui não me convence. Isso aqui não me convence, né? Deus é neutro, é como os anglicanos estão afirmando, né? Ou estão falando ali que Deus é pai e mãe, portanto Deus é neutro. O Bento XVI disse não, ele não é pai nem mãe. Pai e mãe é uma figura. Não, mãe é uma figura. E pai é o que deu Jesus no corpo da mãe, tá? Aí você fala assim, não, então tá errado, não vamos acreditar. Aí você vai lá na Bíblia e vocês vão ver o Pai Nosso, a oração que os cristãos usam, né? A oração do Pai Nosso, que está na Bíblia. E ela está lá em um livro, Mateus 6, de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. Jesus ensinando o povo a orar. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, venha o teu, não é tua, é teu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E amém. Assim está escrito na Bíblia, no livro de Mateus 6, de 9 a 13. E em Apocalipse, eu não sei exatamente em que parte, mas diz que quem ousar mudar uma só letra dessas escrituras, ai daquele. Então, o ser humano não deveria mudar uma só letra que Jesus nos ensinou, né? A oração do Pai Nosso. Vamos ver aqui um outro. Quer ver? Vamos ver aqui. Ó, quando Jesus não chamou Deus de Pai, porque na oração do Pai Nosso, ele ensinou. Lá na outra passagem que eu li, ele também falou, porque o Pai me ensinou. Mas quando? Teve uma parte em que ele não chamou Deus de Pai. Jesus, durante o seu ministério, introduziu uma novidade teológica importante. Chamou com frequência Deus de Pai. Um bom exemplo disso está na primeira frase da sua mais conhecida oração, Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. E a palavra que Jesus usou para se referir a Deus, a palavra que Jesus usou para se referir a Deus é Abba, na linguagem aramaica. É mais ou menos o equivalente no português a papai. Mais ou menos equivalente aqui no português, no latim, né, a papai. Era uma maneira informal e carinhosa dos filhos chamarem seus próprios pais. Por quê? Porque lá atrás as pessoas não usavam o termo Abba, que quer dizer papai. As pessoas, os judeus na época de Jesus, referiam-se a Deus sempre com forma muito cerimoniosa, usando palavras como Senhor ou Eterno, uma abordagem bem diferente da usada por Jesus. Portanto, ao chamar Deus de Pai, nosso Mestre Jesus Cristo, introduziu uma importante mudança teológica, ensinando que devemos olhar para Deus também como nosso Pai Celestial. Então, não tem discussão. Não tem discussão. Quando se chama Deus como Jesus o chamou de Abba, que quer dizer papai, nós não deveríamos tentar mudar. E outra, no tempo da rainha Elizabeth, que foi para aos 20 e poucos anos, isso nunca mudou até o fim da vida dela. Foi só entrar o rei Charles III que começou a abrir para esse novo método de chamar a Deus, né? Esse novo método, querendo essa inclusão, querendo que as pessoas vá mais à igreja, nem que seja para chamar a Deus de outra coisa, senão pelo jeito que Jesus nos ensinou, que é Abba, ou papai. Por hoje seria isso, o vídeo ficou um pouco demorado. Compartilha, se inscreva aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Não esqueça o joinha, pessoal, não esqueça o joinha, dá o like aí pra nós.